Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Santo. Ninguém ao vivo ainda, ninguém acompanhando. Opa, uma pessoa, quem será? Duas. Bem, glória a Deus. Deus seja louvado, engrandecido, que o Senhor possa estar presente conosco nesta noite abençoada, em que o Senhor ele tem preparado para a sua igreja, para os teus filhos, uma noite em que o Senhor quer nos direcionar um grande ensinamento para que juntos possamos viver o melhor daquilo que Ele tem preparado. Mas para isso nós precisamos estar atento a tudo que está acontecendo à nossa volta e estar atento para ouvir a voz do Senhor. E que essa noite o Senhor possa falar fortemente comigo e com você, através da sua sagrada Escritura, porque a palavra de Deus ela se faz presente no nosso meio. E a palavra de Deus ela às vezes vem para poder nos tirar do comodismo, para nos tirar dessa posição que às vezes nós ficamos inquietos, para que realmente nós vivamos a plenitude do seu poder em todas as áreas de nossas vidas. Então, para que isso tudo aconteça, eu e você, nós precisamos entender o propósito de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você está em qual caminho você está? Qual perspectiva de vida você tem sobre a sua vida? De ser um escolhido ou de ser um chamado? De ser um seguidor ou de ser um íntimo de Deus? Porque aquele que segue apenas observa Deus fazer milagre. Mas aquele que é íntimo vê, aprende e faz milagres, como Jesus também fazia. Então, se você se põe nesta posição de ser uma pessoa escolhida por Deus para fazer a diferença, você não vai apenas ouvir falar de Cristo, você não vai apenas fazer menção do nome do Senhor, mas você vai andar com Ele para que o nome dele seja glorificado através da sua vida na terra. Foi por isso que o Senhor Jesus te chamou. Então, eu vou estar aqui fazendo uma oração para podermos dar início a mais uma mensagem que Deus ele quer nos falar esta noite. Amém? Senhor Deus e Pai eterno, nós estamos aqui, Pai, para sermos direcionados pelo Teu Espírito, para poder fazer não a nossa vontade, mas a Sua vontade, porque a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. E que nesta noite, Senhor Jesus, o Senhor possa confirmar em nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja, aquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que amam ao Senhor, Pai. E que juntos possamos, Senhor Jesus, ó Deus, mergulhar, Pai, ó Deus, em um rio ao qual nós não venhamos saber, Senhor Jesus, a profundidade, mas que venhamos, Senhor Jesus, viver uma vida completamente dependente do Senhor em todos os sentidos. Então, ó Pai, cumpre em nós o Teu querer, cumpre em nós o Teu cuidado, que o Teu amor se aperfeiçoe em todas as nossas fraquezas, para que juntos possamos, Senhor Jesus, caminhar
certo de que a eternidade ao lado do Pai está reservada para aqueles que o amam. Se conosco, nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você está aí com a sua Bíblia e você quiser acompanhar, mas vai ser algo muito breve que vai ser lido, tá? Mas eu vou falar aqui para você o capítulo e o versículo que eu vou estar lendo, que é no livro de Gênesis. Ainda vamos estar no livro de Gênesis, no capítulo de número 11 e o versículo de número 26, que está escrito assim a palavra do Senhor. E viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. Até aqui. A palavra do Senhor, aqui neste momento, está falando de um nascimento, de um surgimento de uma pessoa, do nascimento de Abraão. E o nascimento de Abraão, ele dá início no capítulo de número 11, no versículo 26, e acaba no capítulo 25, no versículo 9, onde Abraão ele é sepultado em Macpela, pelos teus amigos, pelas pessoas que ele conquistou na sua jornada. Uma jornada grande, uma jornada de conquistas e uma jornada de um chamado estabelecido por Deus sobre a sua vida. E nesse momento, quando Abraão ele nasce, ele começa realmente a relutar, não somente com a sua vida, mas com as atitudes que o seu pai ele estava tendo. E qual era a atitude que o seu pai estava tendo? É sabido que naquele momento, naquela época, em Uz, ali eram pessoas que adoravam a deuses feitos por mãos humanas. E naquele momento onde Abraão ele estava olhando aquela situação e ele viu que não era certo, porque ele já tinha um relacionamento com Deus, ele tinha uma conversa com Deus e ele ouvia a voz de Deus. E por ouvir a voz de Deus, Abraão ele começou realmente a entender que havia um grande propósito do Senhor sobre a sua vida, ao ponto dele olhar para o seu pai Terá e não querer adotar as mesmas práticas que o seu pai tinha, um fazedor de ídolos, um fazedor de pseudos deuses, para poder realmente trazer uma falsa alegria sobre a vida daquelas pessoas que ali estavam, porque eram pessoas limitadas, pessoas que não tinham relacionamento, que não tinham conhecimento do Deus Trino, do Deus Todo-Poderoso. Mas Abraão, naquele momento, quando ele olha aquela situação e ele começa realmente a orar, a clamar e conversar com Deus, ele começa a entender que existia um propósito sobre a vida dele, sobre a sua jornada, ao ponto que Deus olha para Abraão e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Ele não pensou duas vezes. Ele entendeu o seu chamado, ele entendeu o seu propósito, ele entendeu aquilo que Deus queria estabelecer sobre a vida dele, porque Deus estava triste com aquela situação. E se nós olharmos para os dias de hoje, talvez nós não tenhamos, talvez as pessoas não tenham, os deuses feitos por mãos humanas, mas elas têm os seus deuses. Como assim, pastor, as pessoas têm os seus deuses? Ídolos. Ídolos de diversas maneiras. Existem pessoas que elas têm como ídolos os seus pais, outros têm como ídolos os seus filhos, outros têm como ídolo os seus cônjuges, carros, casas. Idolatramos tantas coisas nos dias de hoje e esquecemos realmente de adorar aquele que deve ser adorado. Esquecemos realmente de ter um relacionamento com Deus. E talvez Deus ele esteja realmente não nos castigando, mas nos levando para poder estar próximo dele, para poder realmente estar adorando a ele como ele merece ser adorado, para que possamos ter um momento completamente diferenciado, para que nós venhamos nos resguardar, mas não somente cruzar os nossos braços, mas poder ir além, poder meditar na palavra, poder orar, poder clamar, poder realmente nos relacionar com Deus.
Porque nesse período que Abraão viveu, nesse período que Deus chegou diante de Abraão e o chamou para poder mudar a história, este povo estava realmente corrompido, estava vivendo uma idolatria gigantesca, onde os deuses feitos por mãos humanas eram muito mais valiosos do que qualquer outra coisa naquela época, ao ponto deles realmente se lançar, brigar e matar por causa de um Deus feito por mão humana. Ao ponto que Abraão ele chegou na fábrica de seu pai Terá, no momento que ninguém estava. E ele derrubou todos os deuses, de barro, de madeira, enfim, tudo aquilo que ali estava. Mas deixou um grandão, num canto da fábrica. E quando seu pai chegou, seu pai ficou furioso. E ali seu pai começou a falar: quem fez isso? Por que destruíram todos os deuses que eu fiz, que eu fabriquei? E Abraão falou: pai, aquele grandão que está lá no canto, ele desceu e quebrou todos os outros. O seu pai falou: ele não pode. Ele é uma estátua, não tem como ele sair daquele lugar. Aí Abraão olhou para o seu pai e falou: por isso que eu sirvo a um Deus que tem olhos e pode me enxergar, tem ouvidos e pode ouvir a minha oração, que tem mãos e pode estender para me abençoar, que tem pés e vai sempre andar ao meu lado. Neste momento, seu pai abaixou a cabeça, mas não entendendo ainda o que o seu filho estava querendo dizer. O seu filho olhou para o seu pai e falou: pai, eu preciso ir. Não dá mais para mim ficar aqui, porque eu tenho um chamado. E esse chamado foi pelo meu Deus, ao qual eu realmente vou fazer parte de uma nação que ele vai instituir sobre a minha vida. E assim sendo, Abraão ele saiu do meio da sua parentela. Ele levou consigo seu sobrinho Ló. Só que não era isso que Deus havia determinado para ele. Ele falou: pega a sua esposa, pega o que tens, sai da tua parentela e vai. Mas ele levou consigo Ló. E Ló significa o quê? Tampão, escamas, aonde realmente cega a visão daquele que tem o chamado. Quantas vezes você tem carregado um Ló na sua vida como Abraão carregou? Mas chegou um momento que Deus, ainda com a tua misericórdia, ele olhou para Abraão e chegou para Abraão e falou: Abraão, chegou o momento de você se separar de Ló. Olha as contendas, olha as brigas, olha as coisas que estão acontecendo. Não mandei eu você ir sozinho e não levar ninguém com você? Naquele momento, quando Abraão entendeu o propósito, ele olhou para Ló e falou: Ló, se escolheres a direita, eu irei para a esquerda. Se escolheres a frente, eu vou para trás. E Ló, pela sua ganância, ele olhou a cidade de Sodoma e Gomorra, uma campina verdinha. Ele falou: ali os meus animais poderão pastar, ali existem águas para que eles possam beber e não venham morrer de sede, nem muito menos nós. Então ele escolheu aquele lado e Abraão foi para um outro lado. Só que Abraão ele era bem sucedido em tudo que ele impunha as suas mãos, porque Deus era com ele. Não é diferente comigo, não é diferente com você. Abraão ele está no controle, Deus está no controle de toda a situação. E Deus ele está me chamando você também, para que nós possamos olhar a situação vivida e entender que existe um plano de Deus estabelecido sobre as nossas vidas. E naquele momento, quando Abraão entendeu o chamado, Abraão pôde viver algo surpreendente da parte de Deus, porque o sonho de Abraão era realmente era ter um filho, era poder realmente viver a promessa de Deus sobre a sua vida. E ele não entendendo muito bem as coisas que estavam acontecendo, porque a sua esposa era estéril e ele também não podia ter filhos, talvez por causa da sua idade, que já estava longínqua, e ele viu que realmente Deus estava no controle, porque Deus o abençoou, dando a ele 2 filhos. Um que ele quis ajudar a Deus, e talvez seja este o nosso erro, porque muitas vezes nós queremos ajudar a Deus a fazer milagres em nossas vidas, em áreas de nossas vidas, e somos nós que perecemos, porque o filho da promessa já estava reservado para vir através de sua esposa Sara, ao ponto onde ele estava dentro de uma tenda, e ali Deus, em uma forma teofânica, ele chega para Abraão e ele fala: Abraão, daqui a 1 ano eu voltarei e tu terás um filho. E a sua esposa, que estava dentro da tenda, estava ali
cozendo ou um bolo, e ali preparando leite, água, para aquelas pessoas que ali estavam. E ela riu, porque ela sabia que eles já eram avançados de idade. E quando ela saiu para entregar o bolo, o leite, a água, ali naquele momento, o próprio Senhor, em uma forma teofânica, olhou para ela e falou: por que ristes? E ali Deus estabeleceu um propósito. E eu quero dizer para você esta noite, Deus ele está estabelecendo um propósito sobre a sua vida. Você pode não estar entendendo nada, mas a alegria virá. A alegria vai chegar. Você pode estar chorando, mas é uma promessa de Deus. Porque Deus ele fala que ainda que o choro dure uma noite inteira, a alegria vem ao amanhecer. E assim como ele estabeleceu esse plano para Abraão, realmente aconteceu o milagre, ao ponto dele poder ser engrandecido na terra de tal forma que Deus era com ele em todas as coisas que ele fazia. Mas chegou um belo dia que Deus ele pede seu filho. Ele fala: Abraão, eu quero ver se tu és realmente fiel a mim, se realmente eu posso contar com você. E Abraão olhou para Deus e falou: Deus, sempre te obedeci em tudo que tu pedisse para que eu fizesse, e não será diferente agora. O que queres que eu faça a ti, Deus? Olha a pergunta de Abraão. Ele não mediu consequências do que poderia Deus pedir a ele. E Deus olhou para Abraão e falou: eu quero ver se tu és fiel. Eu quero que você entregue para mim o seu filho, o seu único filho, em sacrifício vivo. Eu penso que gerou um grande conflito na sua mente, no seu coração, ao ponto dele falar: e agora o que eu farei? E agora como será a minha vida neste momento? Um momento que está me trazendo uma angústia grande, porque eu vou ter que entregar o meu filho como um sacrifício vivo. E pela madrugada ele chamou 2 moços, e ele falou para aqueles moços: peguem um jumento, peguem a lenha e vamos, porque Deus nos mostrará o local do sacrifício. Mas eu penso que aqueles 2 homens olharam para Abraão e ali naquele momento devem ter perguntado para Abraão: Abraão, nós temos a lenha, nós sabemos como fazer o fogo, as pedras estarão no monte que Deus há de mostrar, mas e o sacrifício? E Abraão, olhando para aqueles moços, deve ter falado: Deus há de prover. E quando ele chega naquele monte para subir, ele olha para aqueles 2 jovens e ele fala para aqueles 2 jovens: eu e meu filho subiremos, mas nós voltaremos. Olha só que interessante isso. Naquele momento, a convicção de Abraão de que Deus era suficientemente poderoso para, assim que ele pudesse matar o seu filho como um sacrifício vivo, ele poderia ressuscitar o seu filho. Ele liberou uma palavra profética. Ele falou: nós subiremos e voltaremos. Ele não falou: nós subiremos, depois eu volto, e o meu filho não. Muito pelo contrário, ele falou: nós subiremos, mas voltaremos. Às vezes nós precisamos ter essa ousadia que Abraão teve, de poder proferir palavras de bênção sobre as nossas vidas, sobre algumas áreas que às vezes nós olhamos as circunstâncias e achamos que nós não poderemos vencer, que nós não vamos conseguir desfrutar do melhor, mas quando nós temos a certeza, a convicção e a confiança de que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que pensamos ou pedimos, nós liberamos palavras proféticas que começam a surgir efeito na nossa vida, para que juntos possamos viver o melhor daquilo que Deus ele tem preparado para conosco. E naquele momento, quando ele sobe naquele cume do monte, juntamente com teu filho, ele pega as pedras, ele levanta um altar, ele coloca a lenha, e ele chega para o seu filho e fala: filho, Deus pediu você para mim, para eu entregar você como sacrifício. E naquele momento, o seu filho não questiona, ele obedece, simbolizando uma obediência da mesma que Cristo teve por mim e por você para morrer na cruz do Calvário. Naquele momento, quando Abraão coloca o seu filho sobre a lenha, ele amarra o teu filho. Abraão ele pega um cutelo
e ele não consegue encravar o cutelo no seu filho. Então ele toma alguns passos para trás, para que ele possa impulsionar o seu corpo correndo, e no momento que ele fosse pular, ele encravasse o cutelo no seu filho, sem retroceder. E naquele exato momento, quando Abraão ele toma a distância, uma voz fala com ele: Abraão, pode parar. Mas Abraão não para, porque aquela voz foi a voz de um anjo que falou com Abraão. E ele continua correndo. Então veio o próprio Deus e segurou na sua mão e falou: Abraão, para, pois agora eu vi que tu és fiel e que entregaria até mesmo o seu próprio filho para poder me adorar. E naquele momento Abraão ele cai de joelhos no chão. Ele chora, agradecendo a Deus por Deus ter dado este livramento e esta condição dele viver aquela alegria. Porque imagina comigo, o filho da promessa, ele ter que matar, ele começou a ter conflitos na sua mente, eu creio, que ali naquele momento ele começou a pensar: e agora, como será? Será que Deus vai me dar outro filho se eu entregar esse? Mas ele foi obediente, e a sua obediência proveu o sobrenatural. Quando ele levanta a sua cabeça, ele desamarra o teu filho, ele tira o seu filho daquele local do holocausto, e quando ele abaixa novamente a cabeça, ele vê um cordeiro esperando para ser sacrificado, ao qual ele pega e sacrifica a Deus com grande alegria. Eu quero dizer para você esta noite: o que você tem entregado ao Senhor? Qual o cordeiro que você tem colocado diante do altar do Senhor? O que você está fazendo esta noite, esses dias? Como você tem se posicionado? Qual a sua confiança? O que você pode entregar ao Senhor esta noite? Eu não sei, mas você pode ter a plena certeza que Deus está sondando o teu coração, que Deus está olhando para você, assim como Ele olhou para Abraão, e Ele está liberando uma palavra para mim e para você esta noite. Acredite, tenha confiança, porque da mesma maneira que você foi escolhido e viveu a promessa, você vai viver o sobrenatural. Basta crer, basta acreditar e confiar no Deus que você serve. Então que esta noite você possa descansar em Deus, crendo que o seu Deus é um Deus de milagre, é um Deus de promessa, é um Deus que estabelece aliança e que vai até o fim para poder te abençoar. E que não volta atrás daquilo que Ele prometeu. Você tem um Deus que fez uma aliança com você. E essa aliança que Deus fez com você, você pode ter a certeza que é para abençoar todas as áreas da sua vida, que é para poder prover o sobrenatural, que é para poder mostrar para você que Ele tem cuidado de você em todos os sentidos, em todo momento, que você não vai ficar à mercê daquilo que o mundo tem tentado fazer para destruir a sua vida, para destruir o teu chamado, para destruir a escolha a qual você teve de servir ao Senhor. Deus, Ele te chamou para você poder viver o sobrenatural daquilo que Ele realmente preparou para você. Então creia e tenha total certeza e convicção que Deus ele está com você. Ele não vai te abandonar. Você está no caminho, sendo conduzido por Ele. E esta condução não é qualquer condução. Porque quando você olhar para a situação e você olhar e não ver que as tuas pegadas estão ali, você vai ver que Deus está te carregando nos braços, falando: filho, eu te carrego, eu te conduzo para que você possa viver o sonho, para que você possa viver a libertação daquilo que tem te afligido, daquilo que tem te travado, e que você possa, de fato, entender que Deus, Ele tem o controle de toda a situação e que agindo Ele ao seu favor, nada, absolutamente nada,
poderá impedir o agir dele sobre a tua vida. Deus te ama. Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para a sua família. Deus quer realmente te abraçar. Deus quer fazer com que você venha viver o melhor dele nesta terra. Basta você crer, basta você dar credibilidades, basta você confiar, basta você entregar o teu caminho, basta você realmente ser um sacrifício vivo, basta você entender que há um projeto de Deus estabelecido para você nessa terra. Então não desanime, tenha um ânimo redobrado e faça a vontade do Pai e Ele fará a vontade dele ser estabelecida sobre a tua vida. Creia e viva as promessas. Porque as promessas que Deus tem para você são promessas abençoadas. Ele sabe aquilo que Ele tem preparado, porque Ele mesmo diz, eu é que sei os planos que tenho ao vosso respeito, planos de paz e não de mal. Só que o fim somos nós que determinamos. Qual o fim que eu quero? Abraão podia muito bem olhar para Deus e falar, não, Deus, eu não vou entregar o meu filho como um sacrifício vivo. Imagina, já tenho 100 anos de idade. O Senhor liberou uma promessa. O Senhor falou que de mim, através da minha vida, o Senhor estabeleceria uma nação. E agora que o Senhor me deu a chance de poder dar ao meu filho a herança dessa nação, o Senhor quer que eu venha matá-lo como um sacrifício vivo. Ele podia ter falado isso para Deus, mas ele não hesitou, ele foi até o fim. E por ter ido até o fim, ele recebeu a promessa. E você essa noite está sendo convidado por Deus para ir até o fim. Porque a tua promessa não está no começo, a tua promessa não está no meio do teu caminho, mas a tua promessa ela vai se concretizar se você chegar até o fim. Você crê que Deus pode operar um milagre? Você crê que Deus ele pode realmente fazer com que você venha conquistar aquilo que você sonha, aquilo que você almeja? Você crê que como Abraão alcançou a misericórdia de Deus, você pode também alcançar a misericórdia do Senhor? Então, se você crê, eu convido você aí no seu lar a orar comigo. Eu convido você realmente a se posicionar neste exato momento com uma voz profética nos teus lábios e profetizar sobre o seu lar, profetizar sobre a sua família, profetizar sobre os seus amigos, profetizar sobre o teu emprego, profetizar sobre esta terra de Mogi das Cruzes, profetizar sobre os hospitais que estão com os leitos cheios de vidas, neste momento talvez descendo à sepultura sem poder ter a chance de adorar ao Senhor, profetizar sobre este país, profetizar sobre Israel, profetizar sobre este mundo. Você consegue fazer isso comigo? Então vamos juntos levantar um clamor, vamos juntos adorar, vamos juntos através das nossas vozes proféticas poder realmente proferir que Deus ele está no controle de todas as coisas. Então vamos juntos orar. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento, Senhor Jesus, nós nos inclinamos para poder realmente, Senhor Jesus, render graça e adoração ao Senhor como o Senhor merece receber. Que neste momento, Senhor Jesus, possamos ter dos nossos lábios a voz profética saindo, para que ela não volte vazia antes que se cumpra. Que ela seja, Senhor Jesus, ó Deus, palavras, Pai, que venham de encontro, Pai, aos nossos familiares. Que ela venha de encontro, Pai, ó Deus, a essas pessoas que estão passando por um momento, Senhor Jesus, de grande dificuldade. Ó Deus, eu te peço, Senhor Deus, que neste momento o Senhor possa visitar todas as famílias que estão conosco, que o Senhor possa trazer saúde, que o Senhor possa quebrar as algemas, os grilhões, Pai, toda a malignidade, toda a fúria do inimigo, que neste momento o Senhor possa estar visitando todos os hospitais daqui de Mogi das Cruzes, Pai, que o Senhor possa estar visitando os hospitais de São Paulo, que o Senhor possa estar visitando os hospitais de Mogi, do mundo, Pai, ao qual nós vivemos, Pai, que o Senhor possa liberar a cura, Pai, que possamos, Senhor Jesus,
neste momento, Pai, estar clamando, porque a Tua palavra diz, clame a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, nas quais você não sabe. Ó Deus, nós estamos clamando aqui com uma voz profética, Pai, esta noite, para que o Senhor possa, Senhor Jesus, derramar, Pai, a Tua graça sobre todos os leitos, sobre todos os enfermos, que o Senhor possa reverter este quadro, que o Teu sangue, Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário, possa cair, Pai, sobre a veia, Senhor Jesus, sobre essas pessoas que estão enfermas com este vírus, Pai, para que toda infecção, toda malignidade, Senhor Jesus, seja dissipada. Ó Deus, que o Senhor possa entrar com um antídoto para curar, para libertar, para salvar, para poder engrandecer, Senhor Jesus, e fazer, Pai, com que as vidas, Pai, que estão, Pai, ó Deus, cabisbaixo, para que essas vidas que não conhecem o Senhor e ainda não tiveram a chance de poder reconciliar-se, de poder, Senhor Jesus, te aceitar como o único, suficiente Salvador, que o Senhor possa ir de encontro a essas vidas e fazer, Senhor Jesus, com que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, mas em especial, Pai, eu quero entregar todas essas famílias, Pai, que neste exato momento estão, Senhor Jesus, juntamente conectadas conosco. Que o Senhor possa abençoar, Pai, todas as áreas. Que o Senhor possa fazer, Pai, com que haja milagre, com que haja cura, que haja libertação, Pai. Vai, Senhor Jesus, ó Deus, tirando toda enfermidade, Senhor Jesus, ó Deus, que está alojada, Pai, ó Deus, nesta terra, nestas vidas, Senhor Jesus, e sobre, ó Deus, aqueles que te amam. Portanto, Senhor Jesus, nos conduza a viver o Teu milagre e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque o Senhor é merecedor de receber, ó Pai, aquilo que temos de melhor a entregar a Ti. Nos abençoe e te daremos sempre toda a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, pois assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Estaremos aqui encerrando. Amanhã cedinho, às 9h30, estaremos de volta para uma meditação matinal, para podermos acordar, poder se encher da presença de Deus, ter um dia abençoado, um dia onde Deus ele vai nos honrar. Mas hoje eu quero pedir para que você entenda que existe um propósito de Deus sobre a tua vida. Então que você possa dormir o sono do justo e que o Senhor Jesus esteja na cabeceira da sua cama, velando por vós, velando pela tua família. Amém? Nós estamos com uma programação onde nós estamos por 3 horários no dia, né, entrando com a live, que é às 9h30 da manhã, às 15 horas com um estudo escatológico, e à noite nós estamos falando de um personagem bíblico. Né? Então hoje nós falamos sobre Abraão, amanhã nós estaremos falando sobre outro personagem. Só que a igreja ela não para. Né? Então nós estamos aqui pedindo a tua contribuição para que você possa contribuir fazendo um Pix, fazendo uma transferência bancária, nos ajudando, realmente porque nós infelizmente não conseguimos abaixar o aluguel vai vencer agora no começo do mês, então nos ajude naquilo que você pode, tá? Pastor, mas como eu posso ajudar? Tá? Vai estar tudo aí escrito aí, a maneira que você pode colaborar conosco, nos ajudando, para que juntos possamos dar continuidade no reino de Deus, porque o reino de Deus, ele é abençoado, porque nós somos colunas aqui nesta terra, assim como Deus nos estabeleceu. E eu quero também pedir para que no sábado, você que puder, nós estaremos arrecadando alimentos para poder ajudar algumas famílias que estão precisando de alimentos. Né? Já começamos hoje a receber alguns alimentos. Somos muito gratos a todos vocês que têm abençoado. Que Deus possa retribuir 100 vezes mais, que Deus possa fazer com que você venha desfrutar das promessas, que Deus possa fazer com que nunca venha faltar nada sobre a tua mesa, que você não venha comer das migalhas, mas que você venha sentar na mesa e viver o banquete de Deus sobre a sua vida. Porque todo aquele que contribui com a obra, Deus honra. Então se você puder contribuir, contribua para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, a sua família. Você tenha uma noite abençoada e até amanhã novamente, para que possamos de novo estar nos alimentando e falando um pouco da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela se cumpre. Amém? Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.